Olá, queridos. Hoje vamos continuar estudando um pouco mais a respeito da racionalização de denominadores irracionais. Ontem a gente começou falando, a respeito da necessidade de racionalizar esses denominadores e hoje a gente segue com a racionalização de denominadores, só que agora com alguns exemplos diferentes daqueles de ontem, ok? Eu vou diminuir aqui a tela dessa minha imagem e abrir a tela aqui do computador para que a gente tenha mais espaço. Bom, como eu já disse, nessa aula nós vamos continuar falando a respeito da racionalização de denominadores irracionais. Mas agora nós teremos caso em que o denominador ele é composto por uma expressão numérica. Ele não é mais formado por um único número, como aqueles exemplos de ontem. André, como é isso? Vamos lá, vamos ver um exemplo aqui. Olha, primeiro exemplo, nós temos 2 sobre a raiz quadrada de 3 mais 4. Depois nós temos, segundo exemplo, raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 3 menos a raiz quadrada de 5. Depois nós temos aqui um terceiro exemplo, 3 multiplicado pela raiz quadrada de 2 sobre 3 multiplicado pela raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 7. Repare que em todos os exemplos que nós colocamos aqui, aparecem 2 termos aqui, olha, no denominador das frações. Aqui nós temos raiz quadrada de 3 mais 4, aqui nós temos raiz quadrada de 3 menos a raiz quadrada de 5, aqui nós temos 3 vezes a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 7. Ok? E hoje a gente vai ver como a gente racionaliza esse modelo de denominador irracional. Mas antes da gente falar a respeito dessa racionalização, eu preciso relembrar com vocês um conceito de produtos notáveis que vocês viram lá no ano passado, lá no 8º ano. Então vamos lá? O produto notável que a gente precisa relembrar é esse aqui, ó, o produto da soma pela diferença de 2 termos. Ou seja, a gente tem A mais B que multiplica A menos B. A gente sabe que para resolver esse produto notável, a gente vai precisar usar uma propriedade da multiplicação, a propriedade distributiva da multiplicação. Nós vamos multiplicar aqui A por A. E a gente sabe que A multiplicado por A resulta em A elevado ao quadrado. Depois nós vamos multiplicar A por menos B. A multiplicado por menos B resulta em menos AB. Lembra? Sinais diferentes, resultado negativo na multiplicação. Continuando nossa multiplicação, nós faremos agora B multiplicado por A. Então, nós temos mais BA. Agora, como os dois são positivos, sinais iguais, na multiplicação, resultado positivo. E, finalmente, nós temos B multiplicado por menos B. Então, o resultado é menos B elevado ao quadrado. Repare que esses dois termos que aparecem aqui no meio, olha, AB e BA, se não considerarmos os sinais, ou seja, o valor absoluto desses dois termos aqui é igual, porque a gente sabe que a ordem dos fatores não altera o produto. AB e BA têm aqui o mesmo resultado, o mesmo valor quantitativo. Agora, repare também que um desses termos tem sinal negativo e o outro tem sinal positivo. Então, os dois, na realidade, eles vão se eliminar, porque menos AB mais AB, o resultado disso é 0. Resulta para a gente, então, dessa operação, A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Esse é o resultado dessa expressão. Vamos ver um exemplo agora, um outro exemplo, mas vamos usar alguns números, e números que nos interessam agora. Bom, vamos fazer aqui então a raiz quadrada de 3 mais 4 multiplicado pela raiz quadrada de 3 menos 4. Bom, do mesmo jeito que fizemos anteriormente, nós vamos precisar aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Então vamos lá, raiz quadrada de 3 multiplicado pela raiz quadrada de 3. Isso resulta em raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Raiz quadrada de 3 multiplicado por menos 4. Isso resulta em menos 4, raiz quadrada de 3. Agora, 4 multiplicado pela raiz quadrada de 3.
Isso resulta em mais 4 vezes a raiz quadrada de 3. E finalmente nós temos 4 multiplicado por menos 4. Isso resulta em menos 4 elevado ao quadrado. Repare que, como no exemplo anterior, esses dois termos que aparecem aqui no meio, eles têm mesmo valor modular, né? Só que sinais aqui opostos. Então, esses termos, eles se anulam. Menos 4 raiz quadrada de 3 mais 4 raiz quadrada de 3 é igual a zero. Então, novamente, o que sobrou para a gente aqui, olha, faça uma comparação dessas duas linhas aqui. É o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Ou seja, nesse caso, raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. A gente sabe que pode fazer uma simplificação dessa raiz aqui. Resultado final, então, nós temos 3 menos 16. 4 elevado ao quadrado é 16, né? Então, 3 menos 16, nós sabemos que o resultado final agora dessa expressão é igual a menos 13. Mas o que é importante para a gente desta revisão rapidinha que fizemos aqui dos produtos notáveis é lembrar que num produto da soma pela diferença de dois termos, basta que a gente pegue o primeiro termo e eleve esse primeiro termo ao quadrado. E pegue também o segundo termo e eleve esse segundo termo ao quadrado. Porque o resultado que nós vamos obter no final da nossa expressão é justo isso. Ou seja, nós temos o quadrado do primeiro termo subtraído do quadrado do segundo termo. Ok? Vamos lá então, vamos continuar. Nós queremos resolver agora aquele nosso exemplo. E a gente sabe que a gente precisa ter um fator multiplicativo para que a gente encontre uma fração que é equivalente a essa aqui, ou seja, uma fração equivalente a 2 sobre a raiz quadrada de 3 mais 4, mas que o denominador não seja composto mais por um número irracional. Tudo bem? Bom, pelo que vimos no slide anterior, esse número que a gente procura na realidade, ele é composto por valores muito parecidos com esse aqui, ou seja, muito parecidos com esse valor que aparece no denominador. André, não lembro. Olha, veja bem, aqui no denominador nós temos a raiz quadrada de 3 mais 4. E a gente viu que se nós multiplicarmos raiz quadrada de 3 mais 4 pela raiz quadrada de 3 menos 4, a gente tem um resultado que é favorável. Vamos relembrar isso então? Vamos lá, eu vou multiplicar o numerador e o denominador pela raiz quadrada de 3 menos 4 então. Bom, nós teremos no numerador então 2 vezes que multiplica a raiz quadrada de 3 menos 4. E nós teremos no denominador raiz quadrada de 3 mais 4, que multiplica a raiz quadrada de 3 menos 4. Aqui, olha, a gente vai aplicar a propriedade distributiva, né? 2 vezes a raiz quadrada de 3, 2 vezes menos 4. E aqui também a gente vai aplicar a propriedade distributiva. Raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3 vezes menos 4, 4 vezes raiz quadrada de 3, 4 vezes menos 4. Só que a gente já sabe o resultado dessa expressão. A gente já sabe que esse produto aqui resulta no quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Por quê? Porque aqui, olha, nós temos o produto da soma pela diferença de dois termos. Viu então como ficou fácil encontrar o número que a gente precisa? Bom, o resultado do numerador nós sabemos também, né? 2 vezes a raiz quadrada de 3, 2 raiz quadrada de 3. 2 vezes menos 4, menos 8. Então nós temos como resultado aqui 2 vezes a raiz quadrada de 3 menos 8 sobre 3 menos 16. De novo, olha, a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, a gente pode fazer essa simplificação. E 4 elevado ao quadrado, a gente sabe que é 16. Opa, pulou aqui mais do que eu queria. Então, nosso resultado final, na realidade, será 2 vezes
raiz quadrada de 3 menos 8 sobre 3 menos 16, ou seja, sobre menos 13. Vamos lá então? Vamos para o próximo slide? Bom, agora nós temos o nosso segundo exemplo. Raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 3 menos a raiz quadrada de 5. Então vamos lá, lembra aí comigo. O que a gente precisa é um termo quase igual a esse, né? Eu preciso desses dois valores, raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 5, só que com um sinal diferente do que aparece aqui, um sinal oposto desse sinal que aparece aqui. Então, se aqui eu tenho raiz quadrada de 3 menos a raiz quadrada de 5 no denominador, e eu tenho necessidade de racionalizar esse denominador, eu vou multiplicar agora pela raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 5. Então eu pego o numerador desta fração e multiplico vezes raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 5 e faço esse mesmo produto aqui, ou seja, multiplico raiz quadrada de 3 menos a raiz quadrada de 5, vou multiplicar pela raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 5. Vamos lá então fazer esse produto. No numerador, nós sabemos que, aplicando a propriedade distributiva ali, nós teremos raiz quadrada de 2 vezes 3 mais raiz quadrada de 2 vezes 5. Né? Lembra aí das propriedades de multiplicação dos radicais. E no denominador, nós teremos ali raiz quadrada de 3 menos a raiz quadrada de 5, que multiplica a raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 5. No numerador, então, nós teremos raiz quadrada de 6 mais a raiz quadrada de 10. E no denominador, nós teremos o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Ou seja, raiz quadrada de 3 ao quadrado menos a raiz quadrada de 5 ao quadrado. Mas esse resultado do denominador a gente já sabe agora, né? Ele é muito fácil para todos nós. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. A raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5 mesmo. Então, nós teremos aqui, olha, a raiz quadrada de 6 mais a raiz quadrada de 10 sobre 3 menos 5. E eu preciso relembrar um detalhe, né? Lembra que na adição agora, eu não posso juntar esses dois radicais aqui. Eu só posso adicionar ou subtrair radicais semelhantes, ou seja, radicais que têm o mesmo índice e têm aqui o mesmo radicando. Se o radicando não for igual ou se o índice não for igual, eu não posso fazer essa adição aqui de forma direta, ok? Então o resultado fica assim mesmo. Raiz quadrada de 6 mais a raiz quadrada de 10 sobre menos 2. Vamos a mais um exemplo então, nosso terceiro exemplo. No terceiro exemplo, nós temos aqui 3 raiz quadrada de 2 sobre 3 raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 7. A gente fica tentado a fazer uma simplificação aqui, né? Cortar a raiz quadrada de 2 com raiz quadrada de 2, cortar 3 com 3. Pois é, mas não pode fazer isso não. Lembra que só pode fazer esse modelo de simplificação quando a gente está falando aqui de produtos no numerador e no denominador. Aqui no denominador nós temos uma adição, então você não pode fazer essa simplificação aqui, ok? Estou lembrando desse detalhe porque isso é uma coisa que eu tenho observado que vocês estão errando bastante aí nos nossos exercícios, né? Então não faça isso, só pode fazer essa simplificação quando nós tivermos aqui produto, nesse caso de adição, ou no caso de subtração a gente não pode fazer essa simplificação de forma direta assim. Então vamos lá. Bom, a gente já sabe que vai precisar multiplicar o numerador e o denominador pelo valor que aparece aqui no denominador, só que com esse sinal aqui oposto. Se aqui aparece 3 raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 7, a gente só precisa inverter esse sinal. Ou seja, nós vamos multiplicar por 3 raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada de 7. Aplicando aí a propriedade distributiva, né, nós teremos aqui então no resultado 9 raiz quadrada de 2 ao quadrado
menos 3 raiz quadrada de 7 vezes 2. E no denominador, nós teremos 3 ao quadrado, que multiplica a raiz quadrada de 2 ao quadrado, menos raiz quadrada de 7 ao quadrado. Resolvendo essa expressão, nós teremos 18 menos 3 vezes a raiz quadrada de 14. André, não entendi o porquê do 18. Olha, repare aqui, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado eu vou simplificar. Então, aqui vai sobrar para a gente 2 vezes 9. 2 vezes 9, 18. Então, teremos 18 menos 3 vezes a raiz quadrada de 14 sobre 18 menos 7. André, por que 18 de novo? Ora, meu querido, 3 elevado ao quadrado dá 9. E aqui a gente também vai simplificar, né? A raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. 2 vezes 9, 18. E aqui, André? Bom, aqui a gente vai simplificar também. Raiz quadrada de 7 elevado ao quadrado, a gente sabe que é 7. Daí, então, nosso resultado final. Nós teremos como resultado final 18 menos 3 vezes a raiz quadrada de 14 sobre 11. 18 menos 7, 11. Ok, queridos? Espero que tenham gostado de mais essa nossa videoaula. E agora é com você novamente. Agora nós estamos prontos para resolver o segundo exercício lá da página 41 ainda. O primeiro exercício falava a respeito da racionalização, mas quando nós tínhamos um valor só no denominador, e agora nós temos 2 valores no denominador. Mas a gente viu que é tão fácil quanto o anterior, né? Então, eu peço agora que vocês façam esses exercícios e posteriormente eu vou colocar esses gabaritos, né, a solução desses 2 exercícios disponível lá no nosso AVA, ok? Vou dar um tempinho para que vocês façam e depois eu coloco a correção lá no AVA, ok? Até a próxima aula então, até logo.